Finalmente chegamos à conclusão. Vamos lá. Lá o primeiro parágrafo, o segundo. A segunda parte da tese foi resolvida, né? Ele explica lá como é que a mídia, apesar de não concordar muito, né? Não concordar, mas assim, eu achei fraco, né? É muito bom criticar os outros, né? Ele fala que a mídia é, tem uma influência ruim, é uma má influência, né? Na parte 2 da tese, que isso causa a, o aumento da, assim, né? O aumento da violência, né? Isso causa violência, não aumento, mas causa violência. E ele cita o desenho, né? Tom e Jerry, mas é um exemplo da mídia toda, né? Pode ser, tá tranquilo na verdade, né? Agora chegamos à conclusão. Conclusão tem que fazer. Lembra-se do esquema que Liza colocou no grupo, né? Quando ela estava no grupo aqui? O que tem na conclusão? Tem que ter, como eu analisei nas outras redações, tem que ter o agente, aquele que vai resolver o problema, né? Que não é aquele vai realizar a ação que para resolver o problema que a gente tá. O problema aqui tratado é a violência, né? Na sociedade brasileira. A ação, claro, né, é o que o agente vai fazer, aquele que vai resolver vai fazer. E o meio é a forma pela qual vai ser realizada a ação. Aí pode ser por palestras, campanhas, teatro, cultos religiosos e aí vai, né? A finalidade é a junção. Eu tenho o agente, eu tenho quem vai fazer e eu tenho o que o agente vai fazer, que são as ações. E eu tenho o meio para realizar as ações, né? A forma como essas ações vão ser realizadas. E, e eu tenho uma proposta, né? Eu tenho um agente, tenho as ações, tenho um meio. Então, o todo é a finalidade, o objetivo daquilo que eu estou dizendo que deve ser realizado, né? É a finalidade. Eu coloquei aqui o efeito do que você está dizendo. Qual é o efeito do que você propõe para resolver aquele problema, a violência no caso. E o detalhamento é uma espécie de complexo. A gente vê isso na prática. Eu acho que essa parte é um tanto complicada. É assim, ó, eu digo uma ação e se eu complementar aquela ação com, sei lá, eu digo uma ação tal, sei lá, digo que é para resolver a violência tem que investir em educação, sei lá, é uma ação aí. O Estado tem que investir em educação. Aí se eu vou e detalho, eu dou um complemento, uma subação dentro dessa ação que tem a ver com essa ação inicial, eu coloco uma outra ação assim que ela está submetida à ação principal, ao que eu tenho que fazer de forma principal da primeira ação. Então isso é uma espécie de complemento. Eu entendo assim nessa proposta de conclusão, né? Mas a gente pode ver, tem outros métodos, né, que existem. Vamos lá. O detalhamento é um tanto, não diria estranho, mas dá para entender. Você diz uma ação e você complementa aquela ação, né? Do agente. O agente é aquele que vai fazer a ação, né? Sei lá, o Estado é um agente. E eu poderia colocar um complemento a esse agente. Sei lá, junto com o Estado, poderia colocar o Ministério da Cultura, sei lá. Podia agir os dois para complementar. O Ministério da Educação ou da Cultura, sei lá, podiam complementar a ação do Estado. O Estado como agente para resolver a violência. Sei lá. O Ministério da Educação podia investir mais em educação e isso podia ajudar o Estado a resolver, né? O detalhamento é quando você explica mais o meio, o agente e a ação. É basicamente, vamos ver isso na prática, vamos tentar ver aqui. Então, lembrando, né? Essa é a proposta. Por que tem que ter isso no Enem? Porque isso não é você não está discutindo um problema e esse problema tem que ter uma resolução, uma solução, né? Aqui o problema tratado, como eu falei, é a violência, né? Eu coloquei o agente que vai ser vermelho, a ação azul, o meio roxo e a finalidade azul escura, aqui, meio roxo, ação azul, o detalhamento vai ser verde, verde meio claro aí, vamos lá. Vou começar na conclusão. Cheguei à conclusão. O que tem que fazer a primeira coisa? Isso tem que colocar na mente. Faz até sei lá, coloca aí, faz um mantra. Tenho que fazer o que na primeira coisa da conclusão? Uma das primeiras coisas é colocar o conectivo de conclusão, por fim, né? Se você chegou ao final do texto. Eu tenho que colocar mais um argumento para apoiar a minha tese? Não.
já defendi em 2 parágrafos a minha tese. Se ela tá bem definida ou mal, assim, não tá defendida, problema, né, cara? A gente não pode mais colocar mais um argumento aqui para apoiar a tese. Acabou. O parágrafo final eu tenho que terminar o texto e colocar colocar lá agora com outras palavras. Ou seja, eu tenho que fazer referência essa redação está em duas partes. A primeira parte foi que a violência se deve, né, causada pela falta de responsabilidade política e também a influência da mídia, né? E essas duas partes foram definidas no primeiro. E chegamos à conclusão. Aí, como eu falei, a gente tem que fazer a retomada da tese, ou seja, eu tenho que fazer referência à tese, claro, usando uma palavra diferente, né? Vamos lá, vamos ver se. Vamos analisar se o autor dessa redação fez a retomada. Como tem um vídeo que eu falei, tem gente que fala que é a reciclagem da tese. Ou seja, reciclar é você tira ela de um lugar e coloca em outro. Na conclusão, né? Então vamos lá. Vamos lá, conclusão. Por fim, por fim, diante das informações apontadas acima, cabe ao Ministério da Cidadania. Então vamos lá, vamos já identificando os elementos, né, da conclusão. Cara, o computador está travando muito, eu consigo selecionar a cor. Caramba. Vamos lá, vermelho aqui o conectivo, né? Por fim, diante das informações apontadas acima, cabe ao Ministério da Cidadania. Ó, então ele já cita um agente. O que é o agente? A instituição, é aquele que vai resolver o problema, que vai realizar ação para resolver o problema. Então a gente vai chamar de agente, eu coloquei, clicou lá embaixo. Caramba, o computador tá travando muito. Caramba, travou. Nossa, paralisou. Deixa eu pausar o vídeo pra ver o que é isso. Não consigo nem. Deixa eu pausar. Então vamos lá. É, lembrando a estrutura da redação do Enem. O agente, aquele que vai fazer a ação, é o que o agente vai fazer. O meio é como a ação vai ser feita. E a finalidade é para que você está a sua proposta, né? Qual é a finalidade, qual é o objetivo da sua proposta? Ela quer chegar aonde? E o detalhamento a gente viu. Vamos lá voltar. Então, ó, por fim, diante das informações apontadas acima, cabe ao Ministério da Cidadania, então já tem um agente. O que é o agente? É aquela instituição, aquela, sei lá, é aquilo que vai resolver o problema. Então vou colocar aqui, qual foi o agente? Foi vermelho, então vou botar de vermelho. Certo. Então, cabe ao Ministério, é devido, é função do Ministério, né? O Ministério é cabido a ele tem que fazer isso, né? Por meio de análise aos mecanismos de abordagem policial a casos de violência.
Tem umas coisas erradas aí, mas vamos deixar de lado. Vamos ver só identificar as partes, né, da conclusão, né? As casos de violência, montar uma nova abordagem. Então, cabe ao Ministério da Cidadania, por meio de análises, aos mecanismos de abordagem policial a casos de violência. Então, a gente tem meio que uma ação aqui, ó, que o Ministério da Cidadania tem que realizar por meio de análises aos mecanismos de abordagem policial a casos de violência. Ficou estranho isso daqui. A gente pode consertar isso daqui a pouco, mas vamos tentar entender o que foi dito aqui. Ele diz que o Ministério da Cidadania ele tem que fazer análise, né, dos mecanismos de abordagem policial, ou seja, como é que a polícia está abordando, né? Lembra que ele falou que, acho que foi no primeiro parágrafo, que ele, no segundo parágrafo, que ele fala que a violência é causada também porque as autoridades policiais elas agem de forma muito negligente, assim, sem muito cuidado. Isso gera isso é uma violência, assim, uma violência sem cuidado, né, com a população, e isso acaba a população virando violenta também, né? Que é tratada com violência é uma ideia, né? Tem gente que pode discordar. Então, eu vou chamar isso aqui de ação, né? Então, o Ministério da Cidadania ele tem que analisar, né, os mecanismos de abordagem policial, ou seja, analisar como a polícia faz abordagem, como é que a polícia lida com com a população, né? Então, vou botar de azul, que qual é a cor da azul claro, né? Azul claro, que é a cor da... Eita, ficou muito estranho. Vamos colocar... Deixa eu colocar um azul mais... esse azul aqui vai. Então, aqui tem a ação, ó, que deve ser realizada pelo Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania tem que fazer análises de mecanismos de abordagem policial a casos de violência. Ou seja, o que é que o Ministério da Cidadania tem que fazer? Cada abordagem da polícia tem que ser analisada, e especialmente em casos de violência. Sei lá, pega a entrada da polícia numa favela, que é uma abordagem policial, né? Como é que essa abordagem foi feita? E tem que ser analisada essa abordagem, esse modo de combater a violência, para verificar se não foi uma ação realizada para causar mais violência, né? Então, o Ministério da Cidadania tem que analisar as abordagens policiais, especialmente em casos de violência. Ele coloca montar uma nova abordagem policial mais humanizada e eficiente. Olha, a gente podia colocar isso como detalhamento da primeira ação. Vejam só, veja se concordam comigo. Porque veja, ele diz que tem que ter essa ação. O Ministério da Cidadania tem que analisar os mecanismos de abordagem policial, certo? Então essa é a ação. E para complementar a ação, ele diz que tem que montar uma nova abordagem policial, mais humanizada e eficiente. O que ele está dizendo com isso? A polícia não tem que agir com truculência, com violência, com loucura para lidar com a população, não. Tem que agir de forma mais humanizada, ou seja, com menos violência possível, né? Claro, a polícia tem que usar de violência para resolver as coisas às vezes, né? Mas tem que ter essa abordagem policial mais humanizada. Então isso complementa a primeira ação, que é a análise de abordagem policial é complementada pela abordagem policial mais humanizada. Então a gente chega aqui no detalhamento da ação, aqui, ó, o detalhamento. Lembre-se que o detalhamento ele pode detalhar o meio, a forma de fazer uma ação, né? O agente ou a ação, que foi o caso aqui, né? Então vamos lá. Ele montar uma abordagem policial mais humanizada e eficiente. Além disso, então ele usa mais um conectivo para adicionar outra informação, né? Então bota vermelho. Além disso, serve para você colocar mais coisas. Além disso, tal ação, ó. Então ele continua, concordam comigo? Ele continua a detalhar a ação, ó. Além disso, tal ação deve ser divulgada em redes sociais e em posts policiais para ganhar mais notoriedade. Então o que ele está dizendo? Então eu tenho analisar a abordagem policial. Tem essa análise e eu tenho que ter uma abordagem policial mais humanizada. Ou seja, a polícia tem que agir com mais humanidade, com menos violência.
E essa ação, ela tem que ser divulgada em redes sociais. Por quê? Porque imagina, a polícia invade a favela, sei lá, invade a favela não, ela vai fazer uma abordagem à favela, ou em qualquer outra situação. E ela age de um jeito tão incrível, tão. Eu sei que isso é forçado às vezes, né? Não dá pra realizar isso ao pé da letra na realidade que a gente vive, né? Imagina, a, a polícia sobe o morro e ela consegue fazer uma ação tão de inteligência tão legal que deixa menos resolve a criminalidade lá de algum jeito, aqueles casos, e não causa tanta violência, né? Não causa tanto. Fugiu a palavra, não causa tanta. Como posso falar? Prejuízo àquela população, àquela comunidade na qual a polícia está lá, né? Sei lá, postada lá, resolvendo a situação. E imagina se ela fizesse isso e isso fosse divulgada em redes sociais. Imagina a polícia subindo o morro e lá ela realiza uma ação e mostra que não teve nem quase violência nenhuma. Foi uma abordagem correta, vamos dizer assim. É um complemento dessa ação, né? Então a gente vai colocar na azul também. Eu estou complementando, detalhando essa ação, vamos dizer assim. Então coloque em azul. Então, gente, até agora ele foi bem, né? Ele colocou o agente, o Ministério da Cidadania, e tem que fazer essas ações aqui. Ó. Essa ação com complementos da ação principal. E ele continua, né? Vamos lá. Assim, então, assim, da ideia de conclusão, ele vai concluir provavelmente isso daqui, ó, que ele citou. Ele chamou o Ministério da Cidadania, colocou as ações e vai concluir o que ele disse. Isso assim faz referência ao que ele falou antes. Podia ser, portanto, destarte, lembra? Mas ele usou assim. Dessa maneira, né? Então vou grifar o conectivo, porque ele vai ter que concluir a ideia que ele levantou, que ele está colocando em azul aí, ó. Então vou colocar em vermelho que é o conectivo. Assim, a violência nas ruas diminuirá gradativamente. Ó, gente, ó, vê como isso é claro, como é nítido. Ó. Ele coloca as ações e ele conclui que se isso for feito, o que vai acontecer? Qual é a consequência dessas ações aqui, que está colocadas em azul? É que nas ruas o que vai acontecer? A violência vai diminuir gradativamente, ou seja, aos poucos, né? Certo. Então ele termina aqui essa ideia. Aí ele continua, né? Por mais. Por mais, ele vai adicionar mais informações. Além disso, né? Então grifo de novo. Gente, ó, perceba que toda vez que ele termina uma ideia, ele sempre começa outra ideia com um conectivo. Às vezes de conclusão, às vezes de adição. Aqui foi o caso de adição, né? Vermelho, ó. Ele já terminou, ele concluiu com assim, com o que ele disse em azul, e agora ele vai para outra ideia. Então ele usa outro conectivo para adicionar mais informações. Né? Não mais informações, mas assim, outra ideia, que ele vai continuar o texto. Ó. Por mais, é papel do Ministério da Comunicação. Ó. Então a gente pode chamar outro agente. Ó. Então vou botar vermelho. O Ministério da Comunicação tem que fazer o quê? Por meio de legislações, diminuir a frequência com que esses programas, tanto adultos quanto infantis, que induzem a violência, costumam ser exibidos e ainda evitar que sejam apresentados em horários de grande audiência. Cara, é muito grande. Gente, a gente vai discutir essa a redação lá. Tem, olha, uma coisa importante. Eu vou parar aqui a análise, mas é importante eu falar isso. Ó. Evita esse tipo de estrutura muito grande. Ó, eu perco até o fôlego, ó. Assim a violência nas ruas diminuirá gradativamente. Ponto, né? Ele parou, ó. Por mais, é papel do Ministério da Comunicação, por meio de legislações, diminuir a frequência com que esses programas, tanto adultos quanto infantis, que induzem a violência, costumam ser exibidos, né? E ainda evitar. Caramba! Tem que ter uma parada aqui. Fica muito grande, perde ponto esse tipo de estrutura. Bota um ponto e depois analisa. A gente vai fazer um vídeo só para fazer essa reescrita desse parágrafo. Está muito grande isso daqui, essas ideias. Mas vamos lá. Então ele diz: o Ministério da Comunicação, por meio de legislações de lei, né, diminuir a frequência com que esses programas, tanto adultos quanto infantis, então o Ministério da Educação, que é o agente, tem que fazer aqui a ação. Ó, sempre tem um agente, tem que ter ação. Então ele tem que diminuir
programas adultos infantis que induzem a violência. Então, bota em azul de novo, que é a ação. E ele diz outra ação, ó, evitar que seja apresentado em horários de grande audiência, também é ação. A gente podia que seria detalhamento da ação? Não, né? É uma espécie de detalhamento. Ele diz que tem que diminuir a frequência dos programas, né? Que esses programas violentos. E evitar que esses apresentem. Ele é um complemento. Então, tem que diminuir essa exibição de programas violentos e o complemento seria evitar que seja apresentado em horários de grande audiência. Por exemplo, tem um desenho que é muito violento. Então, você reduz a frequência de programas desse desenho, né? E ainda, além disso, você coloca uma restrição de horário. Ou seja, você bota em horários que crianças não estão assistindo, por exemplo. Para enfim, então ele vai concluir. Tudo que ele falou agora, essa partezinha aqui do Ministério da Comunicação, ó, ele vai concluir. Então, conectivo. Para enfim, o quê? A influência midiática, lembra da influência midiática que ele citou lá na tese? Deixar de ser um dos agravadores desse infortúnio no país. Então, quando fizer todas essas ações aqui, a influência midiática, que é aquela influência negativa da mídia em relação ao aumento da violência, né? Da propagação da violência, deixar de ser um dos agravadores, né? Aquilo que agrava desse infortúnio. Desse infortúnio está a violência. Infortúnio, assim, é uma infelicidade que acontece com alguém, por exemplo, sei lá, um insucesso, algo nesse sentido. A gente pode ver o significado aqui. Infortúnio. É o contrário de sucesso. Nesse sentido. Mas vamos ver aqui com mais clareza, mas... Ó, má fortuna. É má sorte, né? Infelicidade. Acontecimento tanto infeliz que sucede a alguém, um grupo de pessoas. É um acontecimento muito infeliz em relação a alguém ou alguma coisa. Que é a violência, no caso, né? Então, ó, para enfim, tudo isso que é feito em azul, a influência midiática, né? Deixar de ser um dos agravadores desse infortúnio no país. Ou seja, com tudo isso feito aqui, as ações, essa influência midiática vai deixar de ser um infortúnio, né? Uma infelicidade para o país. Agora, a parte mais importante da conclusão, ele vai fechar o texto. E ele aqui cometeu um erro inacreditável, muito importante. Gente, vejam, eu vou até grifar aqui, esse contudo. Chegou no final do texto, ele tem que concluir, ele tem que colocar conectivo de conclusão. Portanto, logo, certo? Só que ele usou um contudo. Gente, estragou tudo. Sabe por quê? Esse contudo aqui, ele vai voltar... É a mesma coisa de mas, porém, ele vai voltar atrás de tudo o que ele disse, ele está dizendo aqui pro leitor. Mas não tem sentido. Contudo, é a mesma coisa de botar um mas. Mas, ele diz tudo isso, mas ele diz que a influência midiática vai deixar de ser um agravador da violência. Aí depois, contudo? Não. Tem que tirar, esse contudo serve para voltar atrás ou se opor ao que eu disse antes. Por isso que ele perdeu o ponto nessa redação. Então, eu vou concluir com logo. Vê a diferença. O logo, portanto, com tais medidas implantadas, que medidas? A que ele citou. Então, eu vou colocar aqui de conectivo, uma espécie de conectivo para se referir às medidas que ele citou, né? Citou várias ações, né? Implantadas no corpo social, ou seja, na sociedade, né? A frase Jean Paul que ele começou lá deixará de ser associada ao Brasil, que poderá finalmente se nomear vencedor. Então ele diz, ó, se tudo for feito o que ele disse, então chegamos à finalidade da proposta dele, ó. Finalidade não é o objetivo a ser alcançado por ele, com toda a proposta que ele citou. Então tá aqui o logo para iniciar o conectivo correto aqui, não é contudo. Ele conclui dizendo tudo isso aqui, que se for feito, a frase de Jean Paul lá, né? Não, deixará de ser associado ao Brasil, ou seja, não vai ser associado ao Brasil. Qual foi a frase que ele citou? Ele voltou aqui, ele fez referência à frase, ó. Qual foi a frase que ele voltou aqui? Ele diz que Sartre fala a violência, aqui. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, ela é sempre uma derrota. Ou seja, se for colocado tudo o que ele disse, isso não vai ser associado ao Brasil, vai deixar de ser associado ao Brasil, a derrota que a violência impõe, que a violência implica, que a violência significa pra gente, né? Então a gente pode grifar aqui com
a finalidade. Finalidade eu coloquei que cor? Foi azul escuro aqui, ó. Então, gente, ó, no geral, vamos ver se encaixa em tudo mesmo, se ele colocou tudo. Deixa eu grifar aqui em azul escuro, que é a finalidade, né? Que com a implantação dessas medidas, o Brasil não vai ser associado à violência, né? Certo, então, teve o agente, que foi o Ministério da Cidadania, que faz parte do Estado, né? A ação que ele citou também, o meio, ele citou. Não, ele não citou o meio não, né? Não coloquei alguma roxo não, né? Ó, não teve o meio, ó, isso é importante, ó. Não teve, por exemplo, palestra, campanhas, não teve como realizar essas ações, realmente não tinha nem percebido, ó. Ele citou várias ações aqui em azul, mas ele disse o meio de realizar essas ações. Eu acho também, né? Pecou aí nessa parte da nota ser menor. Aqui também ele cita ações, ó. Só que ele diz o meio de realizar. Por exemplo, o meio. Deixa eu dar um exemplo para a gente finalizar o vídeo aqui dessa conclusão. Ele diz que tem que fazer análise. Vamos pegar aqui dessa parte aqui o agente do Ministério da Comunicação. Ele diz que tem que diminuir a frequência com que esses programas, tanto adultos quanto infantis, que induzem a violência, costumam ser e ainda, seja, ele está dizendo aqui que tem que diminuir, né, a frequência de exibição desses programas infantis violentos, né? Tem violência. Isso seria uma forma de um meio? É um meio, né? Vê se vocês concordam comigo. Se ele diz que tem que reduzir, diminuir a frequência com que esses programas são exibidos, ele diz o meio de fazer isso? Não, né? Ele não diz. Não diz. Não está claro, ó. Deixa eu explicar isso direito, ó. Diminuir a frequência com que esses programas são tanto adultos e infantis que induzem a violência sejam exibidos. Ou seja, tem que diminuir, mas ele diz como ele tem que fazer isso, sei lá, tem que entrar em acordo com a exibição, com a TV, não sei, ele diz como. E ele diz aqui evitar que sejam apresentados em programas de grande audiência. Ele não diz como também, né? Sei lá. Será que eu não sei se existe uma lei para impedir que... Tem, né? Estatuto da Criança e do Adolescente? Não sei, eu vou ser honesto com vocês, eu não sei especificar a ação, detalhar dar um meio para realizar. O que eu estou dizendo é o seguinte, gente, ó. Como é que se eu realizaria? Ele não diz, ó, evitar que sejam apresentados em horários de grande audiência. Como é que eu faria em emissoras não exibir desenhos violentos, por exemplo? Tem um jeito que é bem famoso, que as pessoas odeiam. Odeiam mesmo. E que é antigo, que fazem muito. O Estado, eu acho que o Ministério, não sei qual é o Ministério, da Comunicação talvez, ele, não sei como é que é o acordo, não sei. Tem umas medidas, talvez é por lei mesmo, que já tem lei estabelecida que se um programa, Naruto foi exibido, Naruto foi muito cortado, as cenas de violência ou editado assim, para evitar de ser exibido de as cenas de violência censuradas, as cenas de violência para ser exibido na TV, por exemplo. Então, isso seria uma, entenderam, ó? Eu digo isso, essa ação, e eu tenho que complementar, eu tenho que dizer a forma de realizar essa ação, que é o meio de realizar a ação, né? Que eu dei um exemplo disso aqui, ó. Não, evitar que sejam apresentados. Não, mas ele disse evitar, né? Eu diria exibir, mas exibir com censura. Os programas que tem muita violência. Mas entenderam, ó, só para resumir. Quando você bota uma ação, você tem que colocar uma forma de realizar a ação, que é o meio. Certo? Então, deixa eu ver o tempo aqui do vídeo, se não ficar muito grande. 30 minutos. Então, para por aqui. Então, basicamente, a gente conseguiu fazer aqui a análise da conclusão, né? Teve o agente, teve a ação, não teve o meio, né? Teve a finalidade, teve o detalhamento um pouquinho, né? A gente pode discutir essas falas que eu estou fazendo aqui lá no grupo, né? Vamos lá, então, finalizando o vídeo 3. Pode ter um vídeo 4 para reescrever esse parágrafo.
para comentar em outras coisas dessa redação, né? Então até a próxima aí, gente.